Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao homem perverso, ou ao perverso, ao mal, depende da versão. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Desafiador. Coloca qualquer um contra paredes. Textos como esse. Amados, no dia 12 de novembro de 2017, uma pequena cidade no interior de Alagoas, chamada de Batalha, ela foi cercada por mais de 50 policiais militares. A polícia invadiu aquela cidade porque havia um clima de terror, pânico e medo naquela cidade. Isso porque um vereador conhecido como Neguinho Boiadeiro, ele havia sido assassinado de maneira brutal, terrível. Qual é o contexto desse assassinato? Ele fazia parte da família dos boiadeiros, que tinha uma rixa de sangue antiga com uma outra família, a famosa família dos Dantas. Rixa antiga de família. Então essas duas famílias já haviam cometido mais de 6 homicídios mútuos no período de 18 anos. Um matava aqui, o outro vinha, se vingava, matava ali, e já estava aí algo preocupante. E o patriarca da família dos boiadeiros, que havia perdido mais um familiar, estava no centro da cidade, armado e querendo vingar-se de qualquer maneira. E a polícia foi acionada para acalmar os ânimos, e teve que ter mais de 50 policiais. Essas famílias tinham a chamada rixa de sangue. Sabe o que é isso, queridos? Rixa de sangue? A rixa de sangue é uma prática antiga e ainda bem atual no interior do Nordeste e até em outros países. Rixa de sangue. Tem até um filme que trata desse assunto, cujo título é Abril Despedaçado. Esse filme retrata o drama de duas famílias que têm uma rixa de sangue bastante antiga. No filme, as famílias Pérez e Ferreira. Nesse filme, 2 jovens que fazem parte desse ciclo de morte e vingança esperam apenas o dia em que um deles irá ser assassinado. Isso porque o ritual dessa rixa de sangue acontece da seguinte maneira: o mais velho de uma família mata o mais velho da outra família. E quando isso acontece, a roupa do que foi assassinado fica estendida no varal até que o sangue fique amarelo do sol. E a partir daquele momento, está autorizada a vingança dessa família para com a outra, até que não reste mais ninguém vivo. Até que um vai matando o outro, acabou toda a descendência de uma ou de outra. Então esse é o fenômeno da vingança na sua atitude mais extrema. É uma prática antiga, mas ainda atual. É um problema contemporâneo, é um problema profundo, pois o coração humano é movido por retribuição e geralmente essa retribuição não é proporcional. Isso porque o desejo latente da alma em pagar o mal com o mal percorre as nossas veias, mesmo depois de crentes. Pagar o mal com o mal está percorrendo, e se nós cedermos à natureza humana, nós vamos pagar mal com mal. O olho por olho, dente por dente, faz da natureza humana algo terrível, e faz parte da natureza humana caída. Pagar o mal com o mal é uma prática recorrente, queridos, em nossa sociedade, em tantos aspectos da vida. E o mais triste é que esses impulsos aí de vingança ainda estão em nosso coração de uma maneira ou de outra. Se não vigiarmos, podemos dar vazão a isso. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, ou esses versículos, para ficar bem fixado. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao homem perverso, ou ao perverso, ao mal. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Não tem como negar, queridos, que diante de uma leitura dessa, de todos os ensinamentos de Jesus, até agora, que já estudamos no Sermão do Monte, esse aqui, que acabamos de ler, é um dos mais difíceis, desafiadores, para cada um de nós, desafiador. Isso porque, nessa mensagem, Jesus nos ensina como tratar do nosso coração, que é vingativo por natureza. Existe em nosso interior uma rixa de sangue também, um desejo de vingança terrível. Porém, como já dizia, a máxima de seu Madruga para com o Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E Deus sempre foi contra esse princípio de vingança pessoal, sempre foi contra. Por exemplo, na lei do Antigo Testamento, o Senhor já havia determinado uma lei para que a vingança ela não ficasse no âmbito pessoal. Fulano fez comigo, eu vou fazer com ele. Havia uma lei estabelecida por Deus. É por isso que Jesus começa citando aí o versículo 38, uma das leis mais antigas da história, chamada Lei de Talião, ou Lei da Reciprocidade Direta. Uma lei antiga. Essa lei exigia que as pessoas com demandas pessoais se apresentassem perante o Senhor, diante dos sacerdotes e também na presença dos juízes. Isso fez com que o castigo, com que o castigo fosse de acordo com o crime cometido. E não era pessoal. Quem julgava eram os juízes. E mais, repito, somente a pessoa que cometeu o crime deveria ser punida. Portanto, essa lei, que foi um avanço na época, foi um freio para a vingança humana. Pessoal, isso porque depois de ouvirem o depoimento de pelo menos 2 testemunhas, a regra para a sentença era o que diz lá em Levíticos 24, 19 e 20. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Repito então, essa lei não devia ser aplicada pela pessoa ferida, ou por seus parentes, mas sempre pelos juízes. Era no tribunal que era dada a sentença. Portanto, essa lei limitava a vingança e ajudava o tribunal a administrar o castigo, que não deveria ser nem rigoroso demais e nem suave demais. Sendo assim, na época de Moisés, essa lei foi um avanço em termos jurídicos, pois antes da lei não havia aí proporcionalidade em relação a uma ofensa, em relação a uma agressão. Por exemplo, a pessoa arrancava o olho da outra e perdia a vida. Pisava no pé de outro, perdia o pé e perdia também a vida. Não havia proporcionalidade. Por exemplo, se você ler lá em Gênesis capítulo 4, vemos ali um descendente de Caim chamado Lameque, que matou uma pessoa só porque pisou no pé dela. Pisou no pé, e aqui no Rio teve um caso desse. O sujeito pisou no pé do bandido, o bandido matou ele. Isso é antigo. Se Lameque tivesse vivido na época de Moisés, porque ele viveu anos antes, séculos antes de Moisés, se ele tivesse vivido na época de Moisés, o máximo que ele poderia ter feito era ir perante os juízes e fazer a denúncia. E os juízes iriam determinar que ele pisasse também no pé do outro. Pisou no pé, então vai pisar no outro. Mas o que aconteceu antes da lei, em relação a Lameque, no texto de Gênesis 4, ele matou o sujeito porque pisou em seu pé, por assim dizer. Portanto, queridos, o olho por olho, dente por dente, era um princípio justo e jurídico, e não um princípio injusto e pessoal. O propósito desse mandamento não era encorajar os homens a retribuir a agressão, mas proibi-los de executar uma penalidade maior que o crime, ou fazer justiça com as próprias mãos. Até porque, repito, a vingança nunca é plena.
ela mata a alma e a envenena. E vou repetir então o que Jesus disse aí no versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Amados, é verdade que essa era uma lei misericordiosa naquele contexto. Isso é fato, é verdade. É verdade que devia ser aplicada pelo juiz e não pelo indivíduo em particular. Mais um fato, é verdade. É verdade também que nunca foi aplicada de modo literal. Pelo menos você não vê registro no Antigo Testamento, nem no Novo, de ninguém arrancando o olho do outro, porque arrancou seu olho. Você não vê nenhum registro. É verdade também que, ao mesmo tempo, ia acompanhada por expressões de uma autêntica misericórdia. Mas Jesus eliminou os próprios fundamentos daquela lei, porque a vingança, por mais controlada e restringida que seja, não deve ter lugar na vida cristã. Não deve ter lugar. Repito então a máxima de Seu Madruga. Guardem isso. A vingança... Quem gostava do Chaves aí, queridos? Eu amava. Ainda amo. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Agora, o que Jesus disse em contrapartida a essa lei tão famosa, a lei do talião ou da reciprocidade direta? Versículo 39, parte A. Não resistam ao homem mau, ao homem perverso. Não resistam. E logo em seguida, Jesus apresenta 3 exemplos de não retaliação contra abusos pessoais. Resumindo, ser crente muitas vezes é ser bobo. É melhor ser bobo e ir para o céu do que ser vingativo e ir para o inferno. Mateus 5, 39 a 41 diz: se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se você for processado no tribunal, lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. E se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Difícil, né? Tá dando para aguentar? Difícil. Esses 3 exemplos estão interligados entre si. O primeiro exemplo fala de alguém que é ferido na face, não é isso? Naquele contexto, tomar um tapa na face direita significava literalmente receber um golpe com as costas da mão. Não era assim, mas assim. Porque se fosse dar um tapa assim, você acertaria a face esquerda. Para acertar a direita tem que ser assim. E esse tipo de bofetada devia doer muito mais do que com a palma da mão, e segundo a lei judaica era um insulto e acarretava em multa. O segundo exemplo fala de alguém que é injustiçado no tribunal e por conta disso perde um bem precioso, que naquele contexto, naquela época, era a túnica. Senhori, chegou. A paz, Senhori. Deus abençoe, meu irmão. Então, Jesus manda então que seus discípulos vá além e dê também a capa. Vá além, não fique aquém. Naquele contexto, queridos, uma capa era mais valiosa do que uma túnica. E quando Mateus diz que devemos dar uma capa àquele que levou nossa túnica, ele quer dizer que depois de ter sofrido uma perda menor, devemos estar preparados para sofrer uma perda maior. Estamos preparados? Ou seja, ser crente significa muitas e muitas vezes sofrer o prejuízo. Ser crente em Jesus muitas vezes nos priva dos nossos direitos. Aliás, como disse certo comentarista, o cristão não pensa em seus direitos, mas em seus deveres. Ele pensa não em seus privilégios, mas em suas responsabilidades. O cristão é alguém que esqueceu por completo os seus direitos, pois aquele que defende até a própria morte os seus privilégios ou direitos, dentro ou fora da igreja, está muito longe do caminho de Jesus. E o terceiro exemplo citado por Jesus diz a respeito de uma prática muito comum naqueles dias em que Israel estava sob domínio romano. Era uma prática comum, constrangedora, injusta. Naquele contexto, um soldado podia ordenar legalmente a um civil que o ajudasse a carregar sua bagagem por uma determinada distância. O sujeito está passando, um soldado, tem outro vindo do trabalho cansado e fala: vão comigo, leva minha mala. E tinha que levar de bico calado. Imagina, que cena. Não é revoltante?
injusto. Por exemplo, lembram? Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Não tinha opção. Foi obrigado. Tem que carregar, ou senão é preso ou morto. É por isso que Jesus diz aí no versículo 41, se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue 2. Na Bíblia Viva já é bem desenhado, já fala de um soldado romano. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue 2. Amados, esses 3 exemplos nos ensinam a mesma coisa. Mesmo, não devemos pagar mal com mal. Isso porque pagar mal com mal faz parte da natureza humana caída. Pagar o bem com o mal é a mistura da natureza humana pecadora com o diabo. Ficam aliados. Agora, pagar o mal com o bem é ser cristão no pleno sentido da palavra. Pois, repito, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Veja comigo, queridos, o que diz 1 Pedro 2, versículo 21 a 23. Se tiver rapidez para achar, nessas horas o celular e um tablet ajuda pra caramba, né? 1 Pedro 2, 21 a 23. Vou estar lendo. Se não achou, depois você procura ou ouve a mensagem novamente. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Glória a Deus. Amém? Que texto, que preciosidade. Amado, Jesus tinha poder para fulminar os seus inimigos com apenas um olhar. Tinha poder. Mas ele preferiu ir para a cruz como uma ovelha muda. Ele preferiu rogar ao Pai, pedindo perdão aos seus algozes. Lembra? Dizendo, Pai, na cruz ele disse, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus preferiu dar a outra face e não pagar o mal com o mal. Jesus preferiu deixar seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele foi o exemplo maior de abnegação, amor e perdão. É por isso que Pedro diz, ele é seu exemplo, é meu exemplo, é o nosso exemplo. Sigamos os seus passos, diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que diz também Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25 a 33. É um texto um pouquinho longo, mas é interessante. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que os buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Texto rico também. E o que falar de Provérbios 24, versículo 29? Olha que lindo. Não diga, é uma ordem, não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Provérbios é um livro de sabedoria. E está falando para nós, um mandamento. Não diga isso. Eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. Eu vou pagar a cada um segundo as suas obras. Sabe qual a grande verdade desse texto? Toda pessoa, todo ser humano, crente ou não, ateu, católico, budista, qualquer religião, todo ser humano é tentado a pagar mal com mal. Isso está no nosso DNA,
Está no nosso DNA. Todos nós temos a tendência humana de dizer: vou fazer com fulano o mesmo que ele fez comigo, vou pagar na mesma moeda. Mas a lei do amor nos ensina que não devemos ferir quem nos feriu. A lei do amor nos ensina que não devemos caluniar quem nos caluniou, enganar quem nos enganou, desprezar quem nos desprezou, provocar quem nos provocou. Queridos, esse estudo tem mexido comigo, né? Principalmente no trânsito. Constantemente você é provocado, né, irmão Carlos? Deixa, os que dirigem aí. Você é provocado, né? Principalmente quando você está na pista andando e a pessoa vem com um farol alto. A vontade é você jogar para a direita e depois ir para a esquerda de novo e fazer o mesmo. Mas a Bíblia diz: não faça isso. Não faça isso. Não devemos pagar com a mesma moeda. Isso porque a vingança não apenas nos coloca contra o próximo, a quem devemos amar, mas também nos coloca contra Deus, a quem devemos honrar e obedecer. Repito então a velha máxima do seu Madruga para os Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Desafiador, queridos, esse princípio, muito desafiador. Veja também o que diz Provérbio 20, versículo 22. Provérbio 20, 22. Não diga, mais uma vez não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Eu o farei pagar pelo mal que me fez. Aí Salomão completa o versículo dizendo: espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Espere pelo Senhor. Amados, pagar o mal com o mal não alivia a dor da injustiça feita. A vingança, ela não é um remédio para curar nossa alma ferida, mas um veneno para contaminar ainda mais o nosso coração, azedar a nossa alma. A desforra não é uma terapia para a alma, mas sim uma toxina que se instala em nosso interior. Isso porque, cá para nós, o único que tem competência para julgar realmente ou retamente e vingar na medida certa, não somos nós, mas o Senhor. É Ele que julga, é Ele que resolve as nossas pendengas. Por exemplo, John Wesley, fundador da igreja metodista wesleyana, isso no século XVIII, em uma igreja que até hoje é uma igreja forte, né? Ele já idoso, imagine uma pessoa com 80 anos de idade, era o que ele tinha, estava pregando em determinada cidade na Inglaterra. Um homem abriu caminho entre a multidão, chegou até ele e deu uma bofetada em seu rosto, um tapa, e o tapa foi tão forte que os olhos de John Wesley se encheram de lágrimas. Porém, sem pensar duas vezes, ele ofereceu o outro lado para o seu agressor. Imagina que cena, queridos. Se tivesse YouTube, filmagem na época, né? Se fosse filmado aqui, por exemplo, alguém dá um tapa no meu rosto, ia ficar registrado. Na época não tinha isso. Sabe qual foi o resultado dessa reação de John Wesley virar o outro lado? O ofensor ficou sem reação, ficou envergonhado, saiu escondido no meio da multidão. E mais, ele se tornou um dos maiores defensores da igreja metodista da época. Detalhe, ele se converteu a Cristo e certa feita ajudou a combater um incêndio numa igreja metodista na época. Agora, e se John Wesley tivesse revidado? E se John Wesley tivesse feito como um amigo que trabalhou comigo há anos atrás, ele era diácono na igreja, ele me disse: se alguém me bater na face direita, eu quebro o lado esquerdo dele. Eu não vou virar o outro lado. Eu quebro a cara dele. Eu não aceito. Não aceito. Portanto, queridos, repito mais uma vez, e esse é o tema da mensagem: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Vejam que lindo o que está escrito em Romanos 12, 17 a 21. Romanos 12, 17 a 21. E vejam também como que a Bíblia é prática, queridos. Como não é só teologia, teoria, tem muitas coisas, né, uma parte teológica, doutrinária. Mas, por exemplo, Romanos, depois do capítulo 12, é só prática, é só dia a dia.
Romanos 12, 17 a 21. Desafiador também. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Depender de você, meu irmão, tenha paz com todos. Sogra, sogro, vizinho, mala, cunhado, rodinha quebrada, meio parafuso solto, tenha paz com todos. Continua o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, deixa morrer? Não, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai ficar envergonhado. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Está dando para aguentar até aí? Veja o que diz também 1 Tessalonicenses 5,15. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando, Tessalonicenses era uma igreja de Tessalônica. Se fosse uma carta enviada para a igreja de Maricá, seriam os maricaenses, não é isso? Eu errei. Maricaenses. 1 Tessalonicenses 5,15. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Vou repetir, é muito lindo. Cuidem que ninguém retribua mal com mal. Ouviu que alguém falou mal de você? Fale bem dela. Ore por ela. Cuide que ninguém retribua mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E o que dizer de 1 Pedro 3, versículo 9 a 12? Muito lindo também, queridos. 1 Pedro 3, versículo 9 a 12. Mantenham sempre a Bíblia aberta. Dentro do possível, confiram as Escrituras, as referências, até porque eu posso me equivocar e citar um versículo de maneira errada. Não sou perfeito. 1 Pedro 3, 9 a 12. Eu estou sempre lendo na NVI, tá, queridos? E diz assim: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Ore, abençoa. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Portanto, queridos, a palavra de Deus nos proíbe de qualquer tipo de vingança pessoal. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Não podemos. Por outro lado, Jesus não está aqui proibindo o uso da força por parte do governo, policiais ou soldados para combaterem o mal. Porque há alguns doidos, parafusos soltos, que pegam esse versículo e querem apregoar uma anarquia. Você não pode resistir ao mal, não pode prender o bandido, não pode julgar. Não, queridos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais, quando o Senhor nos ensina a dar a outra face, a sofrer o prejuízo ou a andar segundo a milha, não está com isso nos proibindo de nos defender ou de fugir do mal. Não. Por exemplo, quando Saul tentou encravar Davi na parede, tentou matá-lo, Davi se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu, ele escapou. Ele não ficou esperando ali de forma passiva Saul matá-lo.
Não. Portanto, os ensinamentos de Jesus precisam ser aplicados com sabedoria, inteligência, à luz dos textos paralelos das Escrituras que abordam situações semelhantes. Pegar todo o contexto da palavra de Deus, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Daí, queridos, a importância de conhecermos a palavra de Deus de maneira plena, não só partes, não só fragmentos. Precisamos pedir a Deus também discernimento e entendimento da sua palavra. Concluindo, Jesus disse, olha essa parte aí final: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mais um desafio, hein? Já pensou? Você pegar isso literalmente? E um dia você já está na miséria. Se você for dar todos que te pedem, emprestar todos que socorrem você, você vai morrer a língua. Será que é isso que Jesus está dizendo? Jesus está propondo aqui um espírito de disposição para ajudar os necessitados e aqueles que pedem assistência. Porém, precisamos ter discernimento, sabedoria, equidade. Se fôssemos atender a todos que nos pedem qualquer tipo de coisa, ficaríamos completamente sem recursos ao final de uma semana ou de um dia. Por exemplo, um certo pastor conheceu um aluno de pós-graduação em Cambridge, uma faculdade, que interpretou esse versículo aqui literalmente. Resultado, ele acabou falido por causa disso, quase passando fome, enquanto dava dinheiro para suprir de bebida alcoólica meia dúzia de homens que estavam bem melhor se não bebessem. No fim, algumas pessoas o ajudaram a entender que suas ações, embora bem intencionadas, não estavam ajudando nem aqueles homens, nem a ele mesmo, além de não honrarem nem a Jesus e nem a seus ensinamentos. Aí eu pergunto, será que é responsabilidade do cristão sustentar mendigos profissionais ou pagar a droga que está arruinando a vida de um ser humano? Ou alimentar alguém com o vício do álcool? Fulano pediu, eu vou dar. Você sabe que aquilo é para a destruição da pessoa. Será que é responsabilidade minha fazer isso? Portanto, o que Jesus nos instrui aqui é sobre a disposição em dar e ajudar. O princípio apresentado é que devemos ser sábios, sabedoria do alto, em nossas doações. Não devemos doar a qualquer fim, devemos nos certificar de que estamos ajudando causas dignas. Estas qualificações são provenientes do ensinamento geral das Escrituras sobre o amor. Porém, no fim das contas, dar a outra face, pagar o mal com o bem, caminhar a segunda milha e dar a quem nos pedir é humanamente impossível de ser praticado, dentro do princípio humano. Humanamente. Somente uma pessoa controlada pelo Espírito Santo pode viver de modo autossacrificial, virar a outra face, pagar mal com bem, ter discernimento em quem ajudar, a causa a qual ajudar. Somente quando o cristão permite que o Salvador viva nele, habite nele, somente assim o insulto, a injustiça e a inconveniência podem ser pagos com amor. Esse é o Evangelho da segunda milha. Que o Senhor nos ajude, amém? Nos capacite, nos oriente, para que tenhamos sabedoria ao lermos a Bíblia e termos cuidado com algumas interpretações mirabolantes que alguns pegam ao pé da letra e acabam se ferindo a família e ferindo os outros. Amém.